Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Estamos de volta com o seu Justiça na Tarde, ao vivo, na sintonia da Rádio Justiça, em 104,7 FM. Hoje é segunda-feira, 22 de abril. E vamos debater de novo? Justiça na Tarde. Debate. Vamos falar sobre os estagiários. Dados do Centro de Integração Empresa-Escola, divulgados agora em abril, revelam que o número de estagiários no país cresceu 23% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Quais são os direitos do estagiário? O que diz a lei? Quais são as regras do estágio? Vamos tirar essas dúvidas todas com o nosso amigo, juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho na 32ª Vara do Trabalho de Salvador, capital baiana. Ele que é coordenador de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e, além disso, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Meritíssimo, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, querido Ricardo. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo, mais uma vez, aqui na Rádio Justiça, no programa Justiça na Tarde. É sempre um prazer servir ao cidadão e estar junto de um profissional tão gabaritado quanto o Vossa Excelência. Oh, muito obrigado pelo reconhecimento e ainda que honra ser promovido a Vossa Excelência, Meritíssimo. Vamos lá, meu amigo. Começando pelo seguinte, 23% de alta no número de estagiários, primeiros trimestre deste ano na comparação com o primeiro trimestre de 2018. E não é só isso não, também tivemos alta de quase 40% no número de jovens aprendizes no mesmo período. Isso quando a gente sabe que o desemprego entre os jovens em 2018 ficou em 25%, mais que o dobro do geral. Esse aumento do número de estagiários e jovens aprendizes já dá para comemorar, doutor Rodolfo? Na verdade, é um fenômeno que não pode ser desprezado, precisa ser bem compreendido. Por quê? Porque, na verdade, no Brasil, o estagiário está sendo confundido com o primeiro emprego. E não é para sê-lo. Por quê? Porque o estagiário, na verdade, é uma forma de complementação de aprendizado. E é com muita frequência que nós vemos essas distorções em que algo que era feito apenas para ser uma complementação prática de estudos e de formação acaba sendo utilizado literalmente como o primeiro posto de trabalho da maior parte dos jovens. E por isso, digamos assim, temos visto essa distorção. Já o aprendiz, o contrato de aprendizagem é um contrato efetivamente de emprego. E nessa circunstância, com a peculiaridade de poder se direcionar também a menores. Nessas circunstâncias, nós temos aí sim algo que merece aplauso. Quanto aos estagiários, a gente tem que ter cuidado, Ricardo, para ver se são efetivamente estagiários, como grandes aprendizes para uma complementação técnica ou simplesmente uma forma de mascarar relações trabalhistas. Bem lembrado, e a sua colocação, Meritíssimo, faz eu me lembrar, professor Rodolfo, de um programa que eu apresentei ao vivo, um debate agora em março, no mês passado, sobre o Dia Mundial da Juventude, e o debate ocorreu em uma faculdade de Direito aqui na capital do país, e o coordenador do curso de graduação em Direito comentando o seguinte no programa, que hoje muitos escritórios estão preferindo contratar o estagiário no lugar do advogado iniciante, e que inclusive, proporcionalmente falando, compensa mais ser advogado, compensa mais o estagiário do que o advogado iniciante. Proporcionalmente, o estagiário ganharia mais do que o advogado iniciante. Uma observação aqui para ir ao encontro do que o senhor nos coloque. Já que a missão do estágio é ser uma complementação
de aprendizagem, do aprendizado, é um processo de profissionalização, professor Rodolfo. Aí vai uma segunda pergunta. Qual é a carga horária de um estágio? Essa é uma outra questão interessantíssima. Por quê? Porque quando nós pensávamos originariamente na modalidade dos estagiários, nós tínhamos algumas modalidades até informais, em que você tinha estágio sem uma formalização, sem uma limitação necessária, porque era só a questão do estudo. Quando começou-se a ver esse tipo de restrição ou esse tipo de distorção da utilização do estagiário, começou-se a colocar os estagiários com direitos trabalhistas, inclusive com restrição à duração do trabalho, pegando proporcionalmente jornadas de 4 horas, ou colocando a mesma na restrição não equivalente a férias, mas um período de descanso correspondente a férias. Por quê? Porque, de fato, nós temos aí uma distorção. E isso, na observação muito bem colocada por você em relação a essa palestra que você atuou, o que é que acontece? Como admite-se agora a formação, a utilização de estágios também de nível superior e de pós-graduação, alguns escritórios para atividades que não sejam de atividade fim, ou às vezes até mesmo essa questão de ir à audiência ou acompanhar peças, pensam em vez de contratar advogados inscritos no OAB com supostos estagiários de pós-graduação. É uma situação bem complicada. Do ponto de vista formal, imaginar que o estagiário, propriamente dito, deveria ter uma limitação a 4 horas. E quanto à remuneração, há um piso, há um salário mínimo para estagiário, professor Rodolfo? Essa é mais uma questão que a disciplina atual reflete a distorção que se viu no passado. Por quê? Porque, como eu disse, antigamente você poderia admitir, inclusive, o estagiário sem remuneração, já que era só complementação. A partir do momento em que se torna quase uma via alternativa a um primeiro emprego, pensa-se que nessa forma tem que se garantir a pelo menos a proporcionalidade do salário mínimo, o que acaba aproximando o estagiário do aprendiz. Este sim, um empregado. Agora, nessa aproximação entre estagiário e empregado com vínculo reconhecido com direitos trabalhistas, já falamos aqui em alguns pontos semelhantes, como o direito a uma remuneração, a uma carga horária limite, também férias, por assim dizer. Além disso, o que para um empregado vale, por exemplo, FGTS, contribuição para a Previdência, algo disso vale para o estagiário ou não? Não, o FGTS é um direito trabalhista exclusivo dos empregados, né? Em sentido próprio do vínculo. Os recolhimentos previdenciários de um estagiário vão estar equiparados a um contribuinte autônomo, né? Aí não é pelo fato da relação de estagiário ser necessariamente fato gerador, mas sim como contribuição, né, de contribuinte facultativo, né? O empregado não, esse ainda é obrigatório, ainda mesmo que a gente não saiba quais são os rumos no futuro do sistema previdenciário brasileiro. Eu sigo conversando com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, ele que, além de juiz do trabalho, é professor universitário e também presidente da academia, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E nós estamos conversando sobre estágio, jovens aprendizes, regras, o que diz a lei, quais têm sido as decisões da Justiça, e isso porque agora em abril tivemos novos números, tivemos novos números relativos às contratações de estagiários e jovens aprendizes, números do Centro de Integração Empresa-Escola, dados divulgados agora em abril, revelando que o número de estagiários no país cresceu 23% no primeiro trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação às contratações de jovens aprendizes, tivemos uma alta no mesmo período de quase 40%. Ainda em relação às regras do estágio, como o senhor colocou, o objetivo principal é que seja uma complementação
da formação acadêmica, da formação profissional, professor Rodolfo. Agora, isso significa dizer que o estagiário, no exercício das atividades, ele precisa do acompanhamento de algum supervisor, de algum professor? Perfeita observação, Ricardo. Porque é justamente isso. O estagiário ele tem uma finalidade de complementação de estudos, de complementação da sua formação. E aí, nesse ponto, é preciso que haja intermediação da entidade educacional na qual ele está vinculado e ter um supervisor desses estágios para poder acompanhar efetivamente esse aprendizado que está sendo feito profissionalmente. Esse é um grande diferencial. A sua observação, e essa pauta é uma excelente pauta, né, para falar sobre o aumento do número de estagiários. Por quê? Porque é preciso ter em mente a enorme preocupação que atua principalmente no campo da atuação do Ministério Público do Trabalho quanto às distorções. Existem determinadas atividades nos diversos rincões do país em que se verifica com muita frequência a distorção do uso dos estagiários. Eu posso elencar, e eu me lembro de várias peças do Ministério Público do Trabalho nesse ponto sobre isso, a questão das academias de ginástica. Com frequência nós temos lá um profissional de educação física e o resto dando instruções, como todo estagiário. Aí, ele está aprendendo a fazer bem. Na verdade, ele está de forma autônoma, sem supervisão, fazendo como se empregado fosse. E aí a discussão, ele é um estagiário propriamente dito ou ele é efetivamente ali uma fraude, uma relação de emprego travestida de estágio? São essas as questões que muitas vezes nós precisamos ver e, por exemplo, a ausência desta supervisão, desse acompanhamento da entidade educacional, já é um indício de que se trata de um estágio distorcido, de uma relação de emprego disfarçada de estágio. O senhor falou aí das academias de ginástica. Eu mesmo, na minha experiência pessoal, já passei por isso, já presenciei de ir aqui na capital do país, a uma clínica de fisioterapia em que só tinha um fisioterapeuta formado e o resto, toda a equipe formada por estagiários, mas trabalhando Exatamente. Como se fossem empregados. Trabalhando como se empregados fossem. Então, e note quanto isso é prejudicial, inclusive, ao país, porque o indivíduo está pensando em uma diminuição de custos na sua atividade empresarial, só que o profissional correto, o empresário decente, que paga todos os seus impostos, que cumpre toda a carga trabalhista, ele fica numa situação desigual, né? Fica em desvantagem em relação a isso que distorce e quer maquiar relações de estágio como se fosse de emprego, ou de emprego como se fosse de estágio. Nessa maquiagem, cabe a judicialização e o posterior reconhecimento do vínculo de emprego com o pagamento de todas as verbas devidas? Sem a menor dúvida, isso eu posso dar o testemunho com lugar de fala privilegiado na minha condição de magistrado, mas também posso dar um testemunho de que o Ministério Público do Trabalho tem, inclusive, procuradorias específicas, seções específicas das suas procuradorias para estudo específico de fraude à relação de emprego. E entre eles, os falsos estagiários. Então, de um lado, o estagiário ele não pode ser tratado como se empregado fosse. Agora, o estagiário também... Definitivamente não. Agora, no extremo oposto, pode aquela imagem clássica do estagiário que só serve cafezinho? De jeito algum. A finalidade dele é com a complementação de atividade, de aprendizado, da sua formação profissional. Então, ele tem de fazer atividades que sejam compatíveis com esse tipo de formação. Ou seja, dentro dessa linha, ele pode atuar. Então, pensamos em estagiários de direito, claro, acompanhar um advogado, fazer as minutas, preparar, faz tudo sob a supervisão de alguém. O estagiário que faz tudo como se o profissional fosse, é alguma coisa errada, não? Ainda sobre estágio, de quanto tempo pode ser um contrato de estágio, professor Rodolfo? Aí nós temos limitações temporais que podem ser objeto de eventuais prorrogações, mas dentro, não pode extrapolar o óbvio, não pode extrapolar o período do curso, né?
lógico anterior. Não pode ser estagiário que não é estudante. Ainda no estágio, se uma estagiária engravida, professor Rodolfo, pode se afastar, tem direito à licença, tem direito à estabilidade provisória ou não? Aí o que acontece? Se não é vínculo empregatício, mas sim complementação de aprendizado, a lógica é que esse afastamento já tem ônus, né? É claro que a gente tem que pensar que a noção de estabilidade está relacionada, como um todo, a evitar que o trabalhador fique ao albedrio do empregador, que haja um abuso de poder econômico. É claro que, tendo a estagiária também a sua condição de segurado facultativo, ela vai poder ter os benefícios na condição de segurado facultativo, mas não é uma hipótese específica de um direito trabalhista. É um afastamento seguindo pela linha do INSS. Vamos falar mais sobre jovem aprendiz, professor Rodolfo, que é uma modalidade de trabalho voltada para jovens de 14 a 24 anos. Quais são as principais diferenças entre o jovem aprendiz e o estagiário? Bem, a diferença fundamental é estagiário não é relação de emprego. Estagiário é complementação de aprendizado. O aprendiz, não. Aprendiz é relação de emprego que a própria Constituição autoriza como uma exceção ao limite etário mínimo para a constituição do vínculo. Ou seja, que o trabalhador em geral ele pode começar a trabalhar com 16 anos, depois da emenda constitucional número 2098, mas o aprendiz pode a partir dos 14. Essa é uma peculiaridade do sistema. Dentro dessa circunstância, a atividade do aprendiz, embora haja nesse ponto, como o estagiário, uma finalidade de aprendizado profissional, há uma perspectiva que é diferenciada. No estágio é complementação. No aprendizagem, não. O trabalho é a finalidade em si mesmo. Então, na aprendizagem, nós temos a preocupação com os estudos como uma consequência de um tratamento digno do trabalhador. No estágio, os estudos estão em primeiro lugar e o aprendizado profissional do estágio vem em complemento. Já que se trata de um contrato de trabalho, no caso do jovem aprendiz, quais são os direitos trabalhistas? Aí nós temos, literalmente, uma identificação com os direitos trabalhistas da CLT. O que havia de peculiaridade era a possibilidade de contratação com valor inferior ao mínimo. Mas até isso já foi readequado para só e somente fazer a proporcionalidade ao salário mínimo. Ou seja, é algo que o aprendiz ele recebe menos que o salário mínimo legal, mensal. Por quê? Porque ele trabalha menos do que a carga horária estabelecida para ele. Mas ele pode trabalhar toda essa carga horária e receber o salário mínimo. Recolhe para a Previdência Social? Recolhe para a Previdência Social também. E muito parecido. Muito parecido. E a reforma trabalhista traz mudanças para o jovem aprendiz? Por exemplo, é possível trabalho intermitente de aprendiz? Essa é uma questão polêmica. A priori não faz sentido. Aí, para mim, a contradição é lógica, porque o trabalho intermitente é um trabalho que, embora ele não seja prestado com habitualidade, ele corresponde à finalidade da empresa. E isso não corresponderia a algo que propriamente de aprendizado, mas sim só para contratar quem já conhece a matéria o suficiente para poder trabalhar rápido sem precisar de treinamento. Eu sigo conversando com o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho, aqui comentando os números que revelam um aumento na quantidade de contratações de estagiários e jovens aprendizes no país. Ainda em relação ao jovem aprendiz, as empresas e estabelecimentos, repartições públicas, precisam observar um percentual mínimo de contratação? Sim, essa pergunta é importantíssima. Por quê? Porque há um estímulo evidente à contratação de aprendizes,
pensando numa função social da empresa. Isso leva a uma proporcionalidade em função do número de empregados da empresa, o que tem sido objeto, querido Ricardo, de diversas batalhas judiciais, porque o indivíduo pergunta, vem cá, eu sou obrigado, por causa da quantidade de empregados que tem, a contratar aprendizes, mas eu sou uma empresa de transporte rodoviário, e aí eu não posso colocar aprendizes, né, menores de idade para dirigir. E aí o que eu faço? Eu quero algum tipo de flexibilidade. A flexibilidade pode ser na função, mas não na contratação. Contrata para outra função, contrata para a parte administrativa, contrata para o outro lado. Por quê? Porque é preciso entender que essa contratação, os percentuais variam em função do número de empregados da empresa, né? Então, se dentro desse ponto está-se dentro da situação, é preciso exigir isso. Por quê? Porque, de fato, temos aí uma função social que não pode ser renegada. Nós precisamos pensar que é uma responsabilidade de todos dar também condições aos jovens trabalhadores, aí aprendizes, né, para, nesse ponto, poder ingressar no mercado de trabalho e não remeter somente ao Estado. Tanto no estágio quanto na situação dos jovens aprendizes, se ocorre um acidente durante o exercício das atividades, se ocorre assédio moral, assédio sexual, o jovem aprendiz, o estagiário, podem buscar o judiciário trabalhista? Aí é uma outra questão interessantíssima. Por quê? Porque, por exemplo, no contrato de estágio, se estabelece a obrigatoriedade de um seguro, né, em relação aos estagiários. Mas o fato é que essas situações aí mencionadas, né, importam de uma responsabilização a priori subjetiva dos empregadores ou tomadores do serviço. Em relação ao aprendiz, você não tem a menor dúvida que as ações aí direcionadas deverão ser na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o aprendiz é um empregado, apenas com uma peculiaridade de estar também na sua formação originária de um início da sua formação profissional estricto sensu. Já o estagiário, este a priori não é empregado. E a jurisprudência do STJ não tem sido muito favorável à competência da Justiça do Trabalho para relações de emprego ou relações de trabalho não empregatícias, não subordinadas. E aí há alguma polêmica. Confesso a ti, Ricardo, que na minha condição de doutrinador, eu tenho sempre propugnado pela maior atuação da Justiça do Trabalho. Então, para mim, todas as modalidades de trabalho humano deveriam estar sob a competência da Justiça do Trabalho, que tem já uma tradição histórica da compreensão do valor social do trabalho, de verificar a nossa da livre iniciativa. Acho que são valores que estão no nosso dia a dia. Todavia, eu preciso dizer, para aprendiz não há dúvida, para estagiário, infelizmente há. E já se encaminhando para o final da nossa conversa, a Constituição coloca a idade mínima para alguém começar a trabalhar enquanto seletista, carteira assinada, empregado, 16 anos. Temos aí o jovem aprendiz a partir dos 14 e 16, 17 não pode trabalhar à noite nem em atividades perigosas e insalubres. Nós temos aí projetos de lei no Congresso querendo reduzir a idade mínima do trabalho, de 16 para, por exemplo, 14 anos. Isso seria possível ou a gente está falando de uma cláusula pétrea ou também haveria aí, por exemplo, um choque, uma violação, um atentado ao princípio da vedação do retrocesso? Olha, Ricardo, eu confesso a ti que tenho profunda resistência a essas propostas de modificação constitucional que atacam direitos fundamentais, ainda que direitos sociais previstos no artigo 7º. E eu preciso dizer que, na nossa história constitucional recente, nós tivemos duas oportunidades em que já houve modificação no artigo 7º. Uma delas, né, é justamente sobre essa idade. Foi a emenda 20 de 98. Originalmente, o texto da Constituição de 88 estabelecia como idade para o início do trabalho 14 anos. Essa idade mínima
foi modificada com o tempo. Se você verificar na Constituição de 1946, a idade mínima era 14. A emenda constitucional, a Constituição de 67, a emenda número 1 de 69, reduziu para 12 anos e que voltou a 14 com a Constituição de 88. Foi a emenda 20 de 98 que ampliou para 16. Ou seja, já houve uma modificação no artigo 7º, mas uma modificação que seria sustentável, porque foi para aumentar a proteção. Ou seja, em vez de começar com 14, passou a ser 16. Reduzir de 16 para 14 de novo, ou para 12, parece-nos algo atentatório. Todavia, é preciso ter em mente que, como eu disse, houve uma segunda modificação no artigo 7º, por uma emenda constitucional que modificou a prescrição, admitindo uma prescrição do trabalhador rural que não existia anteriormente. Isto foi algo, evidentemente, contrário aos interesses dos trabalhadores, ou seja, numa norma, evidente, retrocesso social. O Supremo nunca se manifestou sobre a constitucionalidade ou não dessa modificação. Então, até hoje, vivemos com essa dúvida, que ela não seja eterna. E agora, já de fato, colocando a última questão, professor Rodolfo, temos aí o piso, temos o limite para o início da atividade, o início da vida no mundo do trabalho, 16 anos, como previsto na Constituição, e esse início na vida profissional, antes do mercado de trabalho, mas o início da profissionalização se prevê ali aos 14. Mas, e os artistas mirins, cantores mirins, atores e atrizes mirins? Nós observamos aí no nosso dia a dia meninos e meninas se destacando no mundo da arte. É um trabalho? Quais são as regras para isso? É permitido, então? Essa é uma matéria que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, né? E tem entendido que essa atividade dos, vamos dizer, artistas mirins, ela é regulada de forma excepcional pela CLT e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, para que esses menores possam realizar essas atividades, e há uma certa resistência em se reconhecer isso como um emprego, e por isso muitos autores chamam isso de atividade em vez de trabalho propriamente dito. Há a previsão de que eles só podem trabalhar ou prestar esse serviço ou realizar essa atividade com a autorização do Juizado da Infância e Juventude. Tentou-se com a emenda 45 pensar em deslocar essa competência para o seu trabalho, mas o Supremo entendeu que a matéria continua no âmbito do Juizado da Infância e Juventude, que autoriza isso, mas que precisa um acompanhamento para que não atrapalhe os estudos. Então, preciso verificar. Já houve na nossa história recente no país magistrados que, numa posição mais ativista, proibiram determinadas entidades de transmissão televisiva ou de teatro que trabalhassem, exercessem atividade com esses menores. E isso gerou toda essa repercussão social. Sim. Hoje, a matéria está autorizada, mas só mediante autorização prévia do Juizado da Infância e Juventude. É uma atividade, mas é assalariada. O dinheiro vai para quem? Para a criança ou para os pais? Aí tem de reverter para a criança, que está nesse ponto, por ser menor, com a assistência dos pais. Professor Rodolfo Pamplona Filho, ele que é coordenador de pós-graduação de curso de Direito e Processo do Trabalho, juiz do trabalho e ainda presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Professor Rodolfo, mais uma vez muito obrigado por esta participação e uma ótima semana para o senhor. Conte comigo sempre, é sempre um prazer, uma honra, um privilégio servir o cidadão através desse serviço maravilhoso que é prestado pela Rádio Justiça. A Justiça agradece pelo reconhecimento e pela parceria, meritíssimo. Vamos então